Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. E conosco nós teremos o intérprete de Libras, Heron Cordeiro. Olá, Heron, tudo bem com você? Muito bem, isso mesmo. Vamos começar? A aula de hoje é sobre Teorias Econômicas, parte 2, para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Como vocês podem ver, a parte 2 é uma continuação do que já começamos a falar. Neste segundo bimestre, nós já desenvolvemos o tema das revoluções técnicas e divisão internacional de trabalho. Depois, na última aula, nós falamos sobre as teorias econômicas, parte 1, e a gente conversou sobre liberalismo e keynesianismo como correntes macroeconômicas. E para dar continuidade, hoje nós vamos falar sobre as teorias econômicas, parte 2, sobre neoliberalismo. Esta aula está baseada na seguinte habilidade: identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, ou seja, aquelas que predominam, que são as mais dos poderes. O etnocentrismo, evolução, modernidade, etc., comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Na última aula, nós enfatizamos que as principais correntes teóricas macroeconômicas que delinearam e ainda influenciam muito as decisões macroeconômicas dos territórios foram o liberalismo econômico e o keynesianismo. E todas as correntes econômicas de pensamento trabalhadas nessas sequências de aulas foram formuladas em momentos diferentes da história da humanidade. Vamos até destacar isso, que é muito importante. Por mais que na atualidade se fale sobre correntes macroeconômicas, liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo, elas, olha só, foram formuladas em momentos históricos diferentes, momentos diferentes da história da humanidade, de acordo com seu momento ideológico, político, econômico, demográfico, de mercado, de disponibilidade de recursos para a sua respectiva época. Ou seja, a gente pode viver na atualidade, fazer uma leitura do momento econômico e pensar, é mais aplicável esse tipo de corrente macroeconômica, certo? Muito bem. Então, para isso, nós vamos compreender o contexto em que o neoliberalismo foi proposto como uma política macroeconômica. Hoje também vamos compreender o que foi o Consenso de Washington, esse consenso, esse grande tratado que vai influenciar mundialmente outros territórios. E vamos delimitar as desvantagens e vantagens do neoliberalismo econômico, essa teoria que é muito controversa e que coloca muitas pessoas para debater politicamente e economicamente. E vamos verificar que tanto o liberalismo quanto o keynesianismo e neoliberalismo são correntes teóricas voltadas para o sistema capitalista. Nós vivemos um sistema capitalista no Brasil e essa conversa é sobre capitalismo e diferentes entendimentos sobre essas teorias econômicas. E aprender o que diferencia cada uma delas está na preocupação de quanto e como o Estado pode ou não intervir na regulação econômica da nação. Olha só, o Estado, se ele pode ou não intervir mais ou menos com relação à regulação da economia. Se esse Estado ele está amparando mais os sujeitos, as pessoas que não têm tanta condição, então é um Estado mais presente. Se tem um Estado que faz com que o mercado ele tenha mais liberdade de circular e que faz com que os serviços e produtos ofertados, quem regulem a oferta, a demanda, as regras como que vão funcionar, como as leis trabalhistas vão funcionar, se os preços devem ser mais altos ou mais baixos, segundo a oferta e a demanda do liberalismo. E agora nós vamos fazer uma recordação do que foram os fatos econômicos e históricos que falamos na última aula, No século XVIII, o liberalismo econômico surge com a crença da autorregulação do mercado, a oferta e a procura.
Em 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, que é uma crise de superprodução, contradizendo os princípios liberais que acreditavam que a oferta e a demanda seriam responsáveis pela regulação do mercado e pela constância do capitalismo. Mas a crise de 29 provou que tem momentos que o mercado não se autorregula, não existe essa força tão inerente à existência do Estado, né? O Estado é essa voz. Surgimento do keynesianismo surge, né, para reverter os efeitos da crise de 29 pela promoção do estado de bem-estar social. E aí, para a gente recordar isso, vamos fazer uma atividade? Abra o seu caderno de geografia e acompanhe aqui comigo. Leia as afirmações e indique se é princípio do liberalismo econômico, com a letra L, ou keynesianismo, com a letra K. Beleza? Liberalismo ou keynesianismo, com a letra K. Vamos ler todos e aí a gente complementa de acordo com o que a gente verificar no final, tá bom? Primeiro, o Estado deve prover meios para gerar empregos e demandar matéria-prima. É keynesianismo ou liberalismo? O mercado deve contar com o princípio de livre mercado e concorrência. Qual que será que você vai marcar? Mais uma aqui. O Estado deve ser mínimo e permitir que as demandas do mercado regulem os serviços. Keynesianismo ou liberalismo? Vai colocar a letra L ou a letra K. Ao regular as taxas de juros, o Estado pode aquecer ou esfriar as demandas do mercado. Já fez suas anotações das suas respostas? Então, agora vamos completar com as respostas do gabarito. Primeiro, o Estado deve prover meios para gerar empregos e demandar matéria-prima. É keynesianismo. É exatamente isso que John Keynes propôs após a crise de 29. O mercado deve contar com o princípio do livre mercado e concorrência. Então, está falando de um mercado, quem deve regular, independente do Estado? Liberalismo. Vou apagar aqui para a gente passar para o próximo slide. O Estado deve ser mínimo e permitir que as demandas do mercado regulem os serviços. Estado mínimo, então a gente está falando da teoria liberal. Ao regular as taxas de juros, o Estado pode aquecer ou esfriar as demandas do mercado. E aí, se a gente fala de um Estado, quem vai ajudar a aquecer ou esfriar o mercado? Letra K de keynesianismo. Legal? Será que você acertou todas as opções? Depois comenta com a gente, não tira dúvidas, que vai ser muito bom interagir com vocês também. Vem cá. Continuando a sequência dos fatos, agora continuo com essa retrospectiva e uma contextualização. Essa aula não é uma aula de história, mas vamos mencionar o fato, por exemplo, da Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o contexto do mundo era um mundo polarizado, com duas grandes representações de potências econômicas, populacionalmente ativas e que têm peso no mercado, que era o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, e, de outro lado, o comunismo, ou o socialismo, representado pela União Soviética, que até então era bem forte economicamente. E a tendência mundial era de estados mais protecionistas, com forte nacionalismo econômico e militar. E já que ideologicamente havia essa disputa, o próprio capitalismo também, ele se autoafirmava de maneira muito ligada ao militarismo também, muito ligada a esse discurso do capitalismo como a forma que vai garantir que, se você não protege o seu Estado, se você não investe no seu mercado, você não se garante, tá vendo? Num sentido muito militar, muito de disputa, acontece que você pode ficar para trás, né? Então, esse individualismo era muito pregado. Longe da ideia de um liberalismo que as fronteiras fossem mais fluidas, né? As fronteiras, elas eram fluidas de acordo com as grandes potências, tá? Em 73 e 79 aconteceu outro fato, dois grandes fatos, que foram o choque do petróleo. Uma organização de grandes produtores de petróleo que não eram as potências como Estados Unidos, Inglaterra e França, fizeram um grande controle do preço do petróleo. E a partir disso abalou o preço do petróleo
e essas nações ficaram em crise, gerando crises mundiais frequentes. Ou seja, estudante, quando a gente fala de sistema capitalista, é inegável que é um sistema que oscila, momento da lucratividade, momento de superávit e momentos de crise. E essas crises, elas são parte dessa lógica. E o fato dessas crises surgirem e o sistema econômico, as teorias econômicas que eram vigentes, mais vigentes, não davam conta de superar as crises estavam cada vez mais acumuladas, começou-se a questionar se o keynesianismo realmente poderia compensar, né? Sendo que o liberalismo as pessoas rejeitavam, não queriam reviver uma crise de 29, por exemplo. Então, para isso, o consenso de Washington, né, a palavra consenso quer dizer o quê? Um encontro que as pessoas concordam, que elas chegam a acordos em comum, em que pesquisadores da Escola de Chicago, podemos dizer que é uma corrente de pensamento de pesquisadores que faziam publicações, teses, que defendiam o retorno do liberalismo. Então, eles reformularam o liberalismo, propondo o neoliberalismo. Neo quer dizer um prefixo para o que é novo. Então, uma nova roupagem, uma nova ideia para o liberalismo, evitando o que poderia acarretar numa crise como a de 29. E essa imagem, nós temos o Milton Friedman, que era um grande professor dessa escola de Chicago. Outra expressão para mencionar as pessoas da escola de Chicago, esses pesquisadores, é Chicago Boy, né? Os caras da escola de Chicago. Existem outras universidades que até hoje seguem a escola de Chicago e uma expressão para fazer menção a quem acompanha a escola de Chicago é os Chicago's Boy. Beleza? Muito bem. E o neoliberalismo, junto com o consenso de Washington, vai ser uma questão não só econômica para as multinacionais, para as empresas, mas para os estados também. Pensa o seguinte, aconteceu o choque do petróleo, aconteceu várias crises em consequência. O sistema capitalista, ele já pressupõe a crise, momentos de superávit, de crise, certo? E para isso, para compensar esses estados que passam pelas crises econômicas, eles poderiam pegar empréstimo com bancos? Poderiam. Mas também tem bancos que não querem emprestar porque não tem garantia nenhuma. E como o consenso de Washington tinha tanta convicção de que o neoliberalismo era o conjunto de passos para a superação de uma crise, eles trataram o seguinte: o Banco Mundial, que tem esse FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele quem seria a possibilidade do empréstimo, mas que empresta dinheiro a juros altos às nações, exigindo em contrapartida esse conjunto de exigências, que envolve ajuste fiscal, com a política do superávit, né? mais exportar do que importar, corte de gastos, principalmente os gastos sociais, eles vão deixar de ser a prioridade do Estado no discurso do consenso de Washington. A reforma tributária, já que vai considerar que o sujeito ele tem o salário e ele, tendo o salário, ele escolhe para qual serviço que ele vai precisar, não vai responsabilizar o Estado para fornecer saúde, educação, entre outros benefícios sociais, aposentadoria, né? Considerando que esse sujeito ele tem essa autonomia de conhecer como ele pode investir a longo prazo em si, assim como se ele tivesse também um capital inicial para ele ter base para dar conta de ter saúde bancada por ele mesmo, pelo salário. Enxugando, então, esses impostos, o Estado não tem tanta necessidade de tributar tanto e, com isso, reverter em tantos benefícios sociais. Reformas trabalhistas, né, diminuindo custos, principalmente para esse empregador, né, que já que ele não vai apoiar, por exemplo, a ideia dos sindicatos, que vai ser a representação neutra desses trabalhadores. E extinguindo os sindicatos e com a oferta e demanda, os salários de maneira fluida seriam regulamentados independente de um sindicato. Abertura financeira e comercial com relação a esse mundo globalizado, né? Já que as tecnologias vão começar a desenvolver, os serviços vão começar a diversificar e essa globalização não vai dar para ficar acontecendo de território para território. Os territórios eles são fluidos.
Privatizações e desestatizações, porque se a gente voltar lá naquela fase pós-Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, os estados eles eram muito protecionistas. Então, eles investiam muito nos próprios territórios, surgindo as estatais. E, claro, sobrecarregando tributariamente, custos, fiscalmente, o Estado, mas fornecendo energia, fornecendo telefonia, estradas, coisas que não tinham antes, certo? E a proposta do neoliberalismo é pegar essas empresas que eram do Estado, as estatais, e privatizar, ou seja, toda a estrutura que o Estado preparou ser vendida para alguma empresa que ela vai visar lucro e, ao mesmo tempo, ela tem que ter mais eficiência provando esses serviços que são necessários para a sociedade. Aumento da taxa de juros e controle da inflação. Aí tem uma questão, o Estado, então, ele pode ajudar no controle da inflação e da taxa de juros, para garantir que esse mercado continue sendo competitivo e que essa inflação, né, esse aumento médio do custo de vida das pessoas, não atrapalhe nessa circulação do consumo, né? E o neoliberalismo, ele tem essas vantagens que são defendidas. Então, busca um Estado com menos burocracia, visando maior fluidez do capital, entrada de empresas e circulação de capital estrangeiro, né, já que está globalizado, já que essa nova ordem mundial está querendo que não seja um Estado tão fechado, então vai mudando a mentalidade também, mas ao mesmo tempo tem aquela questão, algumas empresas pequenas, nacionais, não vão dar conta de competir com as empresas estrangeiras, que têm muito mais porte. Diminuição das taxas alfandegárias, entre outras medidas protecionistas. Vai diminuir as taxas e as medidas protecionistas. Defendendo a meritocracia, né, que já estamos falando de que as pessoas elas vão ter condição para ter autonomia para investir em si mesmas. Enxugamento da máquina estatal em busca de mais inovação, eficiência e qualidade dos serviços. Por exemplo, pedágio, né, das estradas. Existem estradas que são privatizadas e que estão sempre em boa manutenção, sempre oferecendo qualidade em seus serviços, apesar de quem que está pagando o imposto está vendo o retorno disso, quem está pagando o pedágio está vendo o investimento do seu pedágio imediatamente. No caso de uma estatal, muitas vezes um território tão extenso como o Brasil, algumas estradas elas deixam de ser prioridade e acaba que a manutenção não consegue se manter. E o neoliberalismo contra? Quais são as questões prós e contras, né? No caso contras, para o Brasil, o neoliberalismo beneficia mais quem já é da classe social mais elevada, que já tem qualidade de vida de forma independente do Estado. E com isso aumenta-se o abismo social que existe entre as pessoas das classes mais baixas, mais pobres, principalmente devido ao racismo estrutural, baixos índices educacionais, exploração da mão de obra em situações análogas à escravidão, injustiças sociais, entre outras injustiças sociais como a situação análoga à escravidão, corrupção, a impunidade judicial, as pessoas mais privilegiadas, as classes mais ricas, elas pagam a fiança e não pagam pelo crime que cometem, tal qual outras pessoas que são de classes mais baixas. A restrição de serviços a quem já tem capital também, já que eu tenho dinheiro, eu tenho acesso às coisas. Mas e se eu não tenho dinheiro? O Estado não está me amparando. Então, esses são alguns dos contras. E ao adotar políticas neoliberais, o Estado perde sua soberania em nome das necessidades de seus cidadãos ao defender o mercado na maioria das circunstâncias, seja no âmbito municipal, federal, estadual ou federal, né? O Estado, ele perde a sua soberania dando mais voz para a empresa. E aí, como ficam as leis ambientais, as leis trabalhistas? Como que regulamenta a qualidade desse serviço? Coloca-se em risco os direitos trabalhistas do consumidor, ambientais, além de correr o risco de aumentar o nível da vulnerabilidade social, como acesso à saúde, moradia, segurança alimentar, né, o uso de agrotóxicos pode surgir aí. Educação de qualidade e segurança fica faltando. Até mesmo o transporte coletivo
visando o lucro, algumas pessoas deixam de ter o direito de ir e vir, né? Atualmente, as agências de regulamentação que deveriam garantir a qualidade dessas empresas não garantem a qualidade e preço justo dos serviços aos consumidores, aos cidadãos. Elas são fracas. E falta representatividade política para garantir essas necessidades básicas dos cidadãos, dentre empregabilidade, saúde plena, moradia digna, educação de qualidade, defesa social, garantia da diversidade, transporte coletivo de qualidade, combate ao preconceito e defesa ao meio ambiente. A meritocracia, ela é uma discussão que também vai trazer isso. Se a gente tem um passado histórico com essas faltas, como que a gente tem ponto de partida? É injusto. E aí fica essa reflexão para vocês, né? O slide está à disposição de vocês também no site Se Liga na Educação. E esses foram os objetivos alcançados nessa aula. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!